Sou Verônica, venho de longe. Passei por aqui algumas vezes. Nasci duas vezes, até chegar a ser mulher, depois mãe. Atribuo meu sucesso na vida à educação moral, intelectual e física que recebi de uma mulher, que um dia se tornou minha mãe. Mãe, renovadora e reveladora do mundo. A humanidade se renova no teu ventre, e meu tumultuada finjo ser o que não sou. No corpo com pele negra, amargurada, um purpério que não dilata, vejo bolhas, olhos e olhas, lindas por fora, vazias por dentro. Cada vez mais procuro segurança em bolhas. Para muitos de nós, tornou-se mais seguro recuar para dentro de nossas próprias bolhas, quer sejam elas nos bairros, nas universidades, nos lugares de oração ou nas nossas redes e mídias sociais, cercadas por pessoas que aparentemente são semelhantes a nós, que compartilham nossa visão política e que nunca contestam nossas primícias. Quer saber qual foi a mãe de todas as bolhas? Ela surgiu do nada, por acaso. Essa evolução se acelerou tanto que nós surgimos. Não sei explicar como isso se deu. Só sei ver olhos e olhas, bolhas gestadas, umas com tamanha insanidade que, ao serem paridas, repetem as mesmas coisas e sem resultados diferentes. Por esse critério, a maioria de nós é insanas bolhas. Mas não todos ao mesmo tempo. Esse tipo de vida pode pendurar se mais e mais pessoas se tornarem insanas ao mesmo tempo. É de origem sistêmica. A partir de então, de repente, o mundo tinha milhões e milhões de novas espécies. E depois nós nascemos, olhos e olhas. Nesse sentido, as bolhas são evolutivas. As bolhas acabam com os excessos, reduzem as manadas, mas nunca morrem. Elas voltam em formatos diferentes. E quando explodem, fazem um novo dia raiar. Não tem como você fazer arte aqui por mais de 5 minutos, porque o oxigênio vira gás carbônico. Eu falei, mas isso é incrível. É isso que eu quero. Eu quero que acabe o ar e que a gente morra, já que a gente não consegue estourar as nossas bolhas, né? E aí eu entrei uma única vez, fiz a encomenda, chegou esse trambolho em casa, não tinha como abrir. Não tinha edital, enfim, não tinha nada para que fomentasse a proposta. E aí, no meio de 2020, né, Nara? A gente se encontra... 21, não. 2020. 2020. Eu estava grávida ainda. A gente se encontra numa aula de teoria geral do sistema. E eu compartilho em algum momento com a Nara o meu desejo de falar sobre essa lógica sistêmica, né? Onde cada vez mais a gente vai se colocando em bolhas, escolhendo as nossas bolhas, e pouco se importando ou se relacionando com o outro. E falei com a Nara, Nara, eu tenho a bolha, eu tenho um projeto escrito, mas que, né, tá ultrapassado em termos de tempo, né, de pensamento, de reflexão do agora, e a gente estava em meio à pandemia, estava no ápice da pandemia. E falei, eu quero falar sobre isso, quero falar dessa possibilidade de deslocamento, sabe, mas de um deslocamento meu, sabe, onde eu posso colocar em uma ação essa reflexão, né? Que não seja para o mundo, mas que seja para os ambientes em que eu possa circular dentro dessa bolha. E aí foi quando tudo começou. Então, no percurso,
a gente, né, olhou para um projeto antigo, a Nara e o Matheus se dedicaram nessa escrita, nessa reelaboração, com uma escuta muito aberta, uma troca ampla também, de saberes, assim, do fazer artístico e não da teoria só, sabe? E na compreensão também do que eu, enquanto artista, estava querendo colocar em questão e fazer com que eles também se relacionassem, se encontrassem dentro, né, dentro deles e dentro das suas próprias narrativas, quais eram as bolhas que cada um deles escolheram e que, será que realmente a gente está disposto a estourar as nossas bolhas? E a gente foi chegando no nível do processo que a gente foi vendo que talvez essa bolha ela seja evolutiva, né? Que cada dia que passa, bolhas e mais bolhas são instauradas no mundo. E talvez por isso a grande dificuldade de compreensão, né? E que bolhas a gente não escolhe também, né? Que a gente já está inserido sem perceber que nos antecedem, desde a bolha da placenta, né? As bolhas do corpo. Cobreiro da cobra, do cascavel, do sapo, da argia, da perereca, da lagartixa, cambaleão, caranguejo, aranha. Cobreiro da cobra, do cascavel, do sapo, da argia, da perereca, da lagartixa, cambaleão, caranguejo, no meio, no cobreiro da cobra, do cascavel, do sapo, da argia, da perereca, da lagartixa, cambaleão, caranguejo, aranha. Cobreiro do balanço no meu corpo, na cabeça, no corpo, no meio e no meio. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus eu me levanto, na graça de Deus do Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus do Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus do Divino Espírito Santo, do Divino Espírito Santo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Carne quebrada, o osso rangido, a veia retorcida e assim mesmo eu cozo. Fui trazendo para a Nara e para as orientadoras experimentos. Então, a Nara sempre me provocava em algo, em uma leitura, uma referência, uma imagem. Eu saía do momento de encontro, ficava na minha viagem em casa, porque é isso, a gente não desconecta, a gente fica o tempo todo conectado com aquilo, né, que preenche, que invade, que atravessa. E quando a gente entrava de novo para um novo encontro, eu trazia uma ação. Então, a primeira ação, eu usei esse caixote
depois de ter visto uma postagem da Malu Avelar, que é uma artista mineira que mora em São Paulo, publicada no story dela, com essa frase: a arte não salva. Isso foi bem no meio da pandemia. Depois a Malu fez uma publicação, mas eu nem cheguei a ler a publicação, porque a frase bateu em mim de uma forma tão forte, né, porque estávamos todos paralisados em meio a uma crise, né, mundial, assim, e vivendo um momento específico no Brasil de um desgoverno, enfim, não tem nome para dar, né, para essa pessoa, que eu comecei a refletir sobre as ações artísticas mesmo, né, porque a gente, quando pensa em ir ou em levar o trabalho, em discutir sobre trabalhos artísticos e os processos, a gente acredita numa possibilidade, né? Não só da comunicação, mas como um resgate, como um disparador, enfim, emocional. E eu percebi que eu estava vivendo um momento em que a arte não ia me salvar. Por mais que eu me readequasse a todas as tecnologias digitais, dentro da minha precariedade, né, enquanto artista, né, porque eu não sou uma artista que trabalho com a câmera, com a tela, com a fotografia. Eu sou uma artista que essas outras artes compõem o que eu faço, mas eu não sei sobre elas, né, assim como eu sei do meu corpo quando ele vai para a rua, ou quando ele está no palco, ou quando ele está em contato mesmo, né, num momento de troca, né. E aí eu trouxe essa caixa, eu comi um pão daí de dentro, tomei um refrigerante e em cima de um caixote, e dali foram vindo outras imagens que eu fui conhecendo enquanto experimento. Então eu usei o saco plástico na cabeça, porque essa ausência de identidade, para mim isso está ligado a bolhas e bolhas e bolhas que são formadas. O lugar do sufocamento também, né? Sim, que impedem que a gente entenda a nossa própria identidade. Então, às vezes a gente vai entender a identidade da gente com 20 e poucos anos. Isso é um absurdo. Isso é matar a infância, é matar a ancestralidade, né?
preferência que é do senhorito ali no Oliva, ele fechou tudo, foi pra onde, cara? Ela não fica sem ar ali dentro, não? Será que ele vai vir? Eu acho que ele está vindo. Eu queria.
Que susto! Pensei que a gente tinha se machucado. É pra Globo? Impressionante, hein? Olha pra frente, não posso. Movimentos impressionantes. Tá pronto. Você é pesadinho, hein? Primeira vez, eu nunca vi isso não, cara. Já vi cara dar em cima da perna de pau, já vi gente dar mortal em cima da perna de pau. Agora ver a pessoa andar de uma bola, dentro de uma bola não, andar em cima de uma bola eu acredito. Várias coisas, Parabéns. Prazer, Verônica. Como você chama? Cleusa. Cleusa. Obrigada, viu, Cleusa? Nossa. Esse cara o tempo todo, eu falei, gente, eles vão desistir nunca. De fato, uma experiência dentro de uma bolha sendo afetada o tempo todo, né? A imagem, a cor, a textura, os sons, a empatia, né? O imaginário também, né? Que muito intimidado é criado, né? Então, se eu olho, eu consigo sentir, né? Para onde é que esse outro tá indo, assim, eu pelo menos consigo imaginar, mesmo que não seja real, né? Então, as crianças, o cara do skate, o casal que estava sentado e se levantou e voltou de novo, os imigrantes também ligados, as mulheres do outro lado da rua, né? A expectativa de que algo vai acontecer, né? As meninas no telefone, que foi a hora que eu brinquei que elas estão com o cachorro ali, então elas super deram risada. De fato, sentir, ser olhada, né? Mas não perdendo o ponto de vista que é o olhar, né? E aí pensando na bolha, né? É o quanto que mesmo de uma forma coletiva existe micro bolhas ou bolhas que param realmente para observar, ou talvez para se ver, ou para ver o que está acontecendo, né? Aqui para mandar para a irmã aqui. Ah, a irmã Ivonete é da risada. Vamos ver isso aí dentro da bolha. É bom bem encostadinho, né? Bem encostadinho que é bom, né? Na foto não saiu muito, ó. Agora filmando aqui fica da hora, hein?
Deixa eu ver aqui. É bolha, bolha, bolha. Não saiu. Ah, saiu as bolhas. Bem, deixa eu aproximar bem pertinho aqui. Bem pertinho. Deixa eu ver aqui. Isso, põe a mão aí. Abraça.
mentes, tá tudo dominado. Seu subconsciente programado. Acordem, mulheres são alvo do projeto Redução. O homem preto e pobre é uma espécie em extinção. Então proteja crianças e jovens, garanta o futuro da nação e não chore, porém vigie, olhe, porque está sendo vigiado. Sorria, você está sendo filmado. E se um dia as calçadas falassem e pedissem pra que fossemos um pouco mais leves? Sorria, você está sendo filmado. Sorria. Talvez ouvíssemos a voz da razão e o raciocínio seria o ritmo do coração. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, sorria. Infravermelho, logo me olho no espelho. Um mar de gente nas ruas, máscaras negras, me vejo ensandecido. Narinas vias fechadas. As tropas querem seus prêmios. Tragamos mais da fumaça de gás. Não manifestamos por réis reais. Carimbos e canetas são armas letais. Tratamos mais de ser mais imortais. Estão subitamente controlando a massa. Pão velho, vinho ruim, circo sem graça. A indústria alimentícia é maquiavélica. Junto à publicidade, a mídia tornam-se trindade bélica. Bomba química, transgênico, agrotóxico. Genocídio é bom negócio, movimento lógico. Governante ecológico, distúrbio sociológico. Fast food fode seu sistema imunológico. Alguns cientistas biológicos mentem, alguns médicos psicopatológicos mentem, muitos chefes de estado e sacerdotes mentem. Mentiras jogadas e checkmate. A gente sabe, a gente sente, a gente cala, a gente surta. E pode crer, nenhum vírus da escuta vai entrar na minha mente. Meu corpo tá fechado, sorria, você está sendo filmado. As calçadas falassem e pedissem pra que fossemos um pouco mais leves. Sorria, sorria, sorria. Talvez ouvíssemos a voz da razão e o raciocínio seria o ritmo do coração. Sorria, sorria, sorria. Sorria, sorria, sorria. Sorria, 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 sorria. Isso dói, né, gente? Isso dói. E caminhando muito pelas ruas também, eu comecei a ver a quantidade de pessoas que moram na rua. E na sua grande maioria, homens. Negros, não negros, migrantes, imigrantes, que também, se a gente for pensar socialmente, é um ciclo de bolhas. Porque é isso, pessoas invisibilizadas. E que a gente está de frente para essas pessoas o tempo todo, né? Enfim, que vivem uma consequência que o Estado, né, oferece, né? Então eu fiz esse ensaio e cheguei com a pergunta para a Nara. Nara, eu sou um corpo na rua ou um corpo da rua? Deixa eu fazer um experimento de arte. É experimento de ar? Eu posso entrar na bolha? Palhaço caramelo com K? Se eu dar um mergulho, será que eu posso sair rolando assim lá na bolha? Pode?
bolinha? Pegou bolinha linda? É bonequinha, tá vendo? Esse círculo aí, moço, o negócio dele é... E aí, mamãe, como é que tá? É um balão. Oi. É uma bolinha. Pega. Aí, fala obrigada. Obrigada, papai. Vamos amarrar aqui, ó. Vamos amarrar lá na outra. Olha, papai. Olha, papai. Bonequinha, vai. Boneca. Bonequinha. Olha. Que grande, segura. Pera, mamãe não vai pegar você agora. Peraí. Vamos lá, minha bolinha. Vamos amarrar essa aqui, ó. Vem. Thank you.